Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o jogador, seja em qualquer âmbito, tá? Mas quando ele demonstra vontade de sair, é mais complicado para o time, né? Para os donos da franquia, no caso, né? Falando especificamente do Miami Heat, o que fazer, né? Quando o seu craque, né, o seu franchise player, entra no seu escritório e fala: amigão, um abraço, me troca. Qual será que é a reação do dono da franquia? Porque, assim, imaginando uma troca, já já a gente vai debater possíveis trocas, possíveis cenários. Uhum. Não vai ser barato, não, né? Eu creio que o Miami pode exigir muitas coisas aí, muitas picks, até talvez um franchise de outra equipe, ou pelo menos É. um terceiro jogador ali. Como que você acha que fica o clima ali quando... Porque eu acho mais, assim, interessante no sentido de acordo quando isso parte da equipe. Quando a É. equipe deixa bem claro que, ó, acho melhor você procurar novos ares, a gente não conta mais com você. Isso talvez seja mais fácil de um jogador entender, porque é uma pessoa só. Mas um ambiente entender como que isso pegou, será? No ambiente do Miami Heat, a saída possível saída do Jimmy Butler. Ô, Anderson, algumas vezes, cara, a gente chegou a falar aqui, avaliando o Miami Heat, né, fazendo um prognóstico sobre a temporada, avaliando a temporada que passa e tudo. A gente falou sobre possibilidades do Miami Heat ter que se reformular, né, fazer o famoso rebuild, porque em alguns momentos deu resultado, mas em alguns momentos a coisa ficava bem aí na pasmaceira, então a gente pensava, pô, talvez seja o caso de trocar tudo mesmo, acho que deu o que tinha que dar, né, então a gente ficou, alguns momentos a gente ficou com esse pensamento. Aí a última... uma notícia que veio, então, que o André comentou do ano passado, que a princípio não trocaria, mas depois trocaria, fica essa situação. No fim das contas, eu acho que a diretoria talvez considerasse essa possibilidade mesmo, de talvez pensar no rebuild. Talvez, assim, é aquela coisa do planejamento, né? Tem que ser feito de forma inteligente, segurar o Jimmy Butler e seguir com o time em volta dele, ou realmente trocar tudo, né? Acredito que isso deve ter passado em algum momento pela diretoria aí, pela até comissão técnica do Miami Heat. Então agora surgiu um momento que não tem mais um clima, né, para ele permanecer pedindo para sair. Então até meio que facilita essa solução do Miami Heat de finalmente querer fazer de repente uma reformulação do seu elenco. Então uma troca pelo Jimmy Butler, como você falou, vai ser cara, vai exigir outros jogadores, talvez uma grana, e tudo mais, toda aquela situação. Aí sim pode ser o grande motivador para o Miami Heat fazer essa reconstrução e para o Jimmy Butler voltar a ser feliz. Ele que é um cara realmente que ainda tem o seu valor, pode contribuir de repente para outro time, é espertinho, claro, não é nada bobo, vai escolher o time melhor possível para ele poder conseguir um eventual anel aí. Então, acho que acaba sendo um movimento natural. Chegou-se a um limite que não é interessante mais para ninguém. Nem para o Miami Heat, que finalmente pode se reconstruir, tanto para o Jimmy Butler, que quer ser feliz em outro lugar. Se ele não conseguir, ele vai continuar sendo barista, já que ele se transformou num grande fã de café, Verdade. fanático depois da bolha. Eu não consigo entender, como eu disse aqui lá na abertura, eu não consigo entender muito esse lance de, eu não estou mais feliz aqui, eu quero ir embora. Cara, eu entendo que no meio corporativo, e principalmente no meio esportivo, os contratos são feitos para serem quebrados e não serem cumpridos, né? Então a galera está muito mais visando a quebra dele em como fazer para acabar com aquele contrato do que cumprir ele até o fim. Mas eu não consigo entender esse movimento de querer ser trocado e aí você fazer por onde para ser trocado de uma maneira chata, como está sendo essa do Jimmy Butler. Claro que a gente não conhece as entranhas disso aí. A gente não conhece quais foram as discussões que eles tiveram internamente. Talvez ele tenha chegado com toda a educação do mundo já há algum tempo pedindo essa troca e a coisa não andou. Por outro lado, a gente sabe que a galera que cobre NBA, eles têm informações sempre quentes e sempre muito bem apuradas. Então, se essa conversa tivesse sido um pouco antes, né, com uma antecedência maior, talvez a gente já saberia disso com uma antecedência bem maior também. Então, o que gera estranheza é ele ter procurado causar esse mal-estar para ver se isso faz com que o Miami libere ele de uma vez. O que eu entendo o Miami não está com vontade de liberar ele, porque não consegue enxergar no momento boas trocas para o lugar dele. Não consegue ver ele como uma moeda tão valiosa assim, né? Ele tem um salário aí que a gente pode considerar bem alto,
mas não sei se algum time está disposto a trocar por aquilo que o Miami Heat quer, enfim, acho que as trocas também nem foram especuladas ainda para saber. Mas eu acho que não é o melhor caminho tomar essa atitude que ele tomou. Você pode manifestar um pouco da vontade, você procura o seu time, você procura a pessoa que você tem um contrato e vai tentar tratar sobre isso. Agora, você chegar nos microfones e falar, não, eu quero ser mesmo, eu não aguento mais ficar aqui, enfim, eu acho que é jogar muito para a torcida, né? E aí o Miami Heat, infelizmente, fez o que tem que fazer, que é ir lá e punir, cara. Você não pode tentar jogar contra a instituição desse jeito. Eu acho que é uma maneira baixa de se tratar as coisas. E, de verdade, eu nem esperava esse Jimmy Butler. Ele tem um comportamento que eu acho que ele seria um cara mais tranquilo na hora de tratar esses assuntos, mas a gente já lembra da história de Minnesota, como ele saiu de lá, também não foi muito amigáveis, ele tratava o time como se o time fosse muito menor do que ele, então a gente precisa levar essas coisas em consideração também. E complementando a opinião do Renan aí, né, e já colocando um pouco da minha também, é basicamente isso, né, cara? Ele não está feliz ali e de repente querer quebrar esse contrato é algo que acontece, né? A gente sabe disso, né? Às vezes, né, o time não está feliz com ele, quebra o contrato e troca ele não está feliz com o time, pede uma troca. Isso já aconteceu inúmeras vezes na NBA. Mas essa questão de ir a público, não, né? Era uma entrevista em que ele teria que dar ali, né? Que são as entrevistas pós-jogo, mas expor, né, isso externamente, né, lá no meio da entrevista, porque é justamente isso, né? E o resto da galera que tá ali no time, né? E o time a galera que tá engajada em tentar ter uma temporada decente, ir aos playoffs, né? Desmotiva muito, né? Então, muito prejudicial a franquia do Miami Heat o que ele fez, né? Então, acho que essa é a atitude errada, né? Eu acho que os contratos, obviamente, na maior parte, devem ser cumpridos, mas a gente sabe que existem problemas aí, né? E, enfim, acho que é uma coisa, uma atitude errada do Jimmy Butler, né? Que sempre foi um jogador polêmico mesmo, mas a esse ponto, né? A chegar nesse nível, acho que nunca aconteceu, né? Deveria ter chegado no agente dele, não tô mais me dando bem com o Pat Riley, não tô mais feliz aqui. Então, conversa lá com o GM, conversa com a galera e vamos tentar uma troca, vamos ver o que for melhor para mim e para o time também, né? Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Então, a gente sabe que, como diria o filósofo, na minha opinião, uma atitude errada dele, né? Como diria o filósofo, André, aquele tempo ficou para trás, eu nunca fui feliz ali.